Vamos iniciando então com matemática financeira, né? Eu escrevi aqui elementos, porque a gente vai focar na matemática financeira do ensino médio, tá bom? Muito bem, pré-requisito, fundamental que você domine porcentagem, tá? Se você não for craque em porcentagem, volta lá nos vídeos de porcentagem, pratica um pouco, treina, aprende, tira suas dúvidas e aí depois volta para cá, tá bom? Muito bem, vamos iniciar aqui com um exemplo para dar uma aquecida, né? Relembrar um pouco de porcentagem. Vou te dar um exemplo de um exercício de porcentagem e ele vai te ajudar a justificar por que você vai estudar matemática financeira no ensino médio, tá bom? Nosso exemplo é o seguinte: imagina um condomínio de apartamentos ou de casas, né? O que acontece? Todo mês há ali um rateio das despesas, né? Você paga uma taxa condominial, você paga um valor mensal, não é? Por aquele serviço. Então, nesse nosso exemplo aqui, nós consideramos que o condomínio pago até o dia 15 de cada mês vai custar R$600. Tá legal? Então é isso, pagou até o dia 15, R$600. Após o dia 15, existe uma multa, tá certo? Por lei, a multa máxima permitida é de 2%, tá bom? Normalmente os condomínios já aplicam os 2% por considerarem muito baixa a multa. Então, ninguém põe 1% de multa, põe logo os 2%. Então, no caso aqui, 2%. Vamos entender isso aqui. Pagou no dia 15, pagou quanto? 600. Pagou no dia 16, ops, atrasou, tem multa. Quanto é 2% de 600? Como é que você faz isso de cabeça? Gente, 10% você tira um zero, 10% de 600 é 60. 2 é 1/5 de 10, você pode dividir por 5 e vai chegar no valor, é 12. Mas pode fazer também assim, 10% é 60, 1% é 6, logo 2%, 2 vezes 6, 12. Tá bom? Então eu já sei que a multa seria de 12%, perdão, de R$12, né? 2%, R$12, que somados aos 600 ia dar um valor de 612 para eu pagar. Tranquilo? Ficou entendida a situação? Prosseguimos. No mesmo boleto de pagamento, olha que bacana, vem lá, para pagamento até o dia 15, você que é pontual, vou te dar um prêmio para pagamento, olha só. Vou te dar um desconto de R$30, você fica feliz, não é verdade? Então, se você pagar no dia 15, você não vai pagar 600, você vai ter um prêmio, você vai pagar quanto? Você vai pagar 570. E aí você já sai feliz da vida, não é? Achando que está ganhando, mas você não percebeu que o valor real do condomínio não é 600 coisa nenhuma. Tá? Se para o pagamento até o dia 15 ele faz 600 menos 30 e cobra 570, o valor real é 570, não é 600. Fechado? E aí essa multa legal de 2% teria que ser em cima dos 570, que vai dar um pouquinho menos do que os R$12 que deu ali. Muito bom. Esse é só o primeiro, vamos dizer assim, a primeira maldade que fizeram com este condômino aqui. Vamos prosseguir. Se você pagar atrasado, no dia 16, por exemplo, perdeu o bônus, perdeu o desconto, então você paga 600, então você foi punido, não tem bônus, R$600. E paga uma multa de 2% sobre os R$600, ou seja, você paga os 612, que foi a lógica que nós fizemos ali, tá bom? Então o valor com multa é 612, mas o valor real não é 600, o valor real é 570, de modo que o valor real da multa, cara, é 612 menos 570. A multa é de R$42, não é de 12. Você percebeu? Tá bom? E tem mais uma coisa aqui agora que você tem que perceber. Quando você calcula a porcentagem, você vai lembrar das aulas de porcentagem, tem um negócio muito importante que chama base de cálculo. O que é a base de cálculo? A multa é de 42, ela é um percentual, vai ser tantos por cento de quem? Esse quem é a base de cálculo. Você tem que ver que essa multa está sendo paga em cima do valor real. Então não é em cima dos 600, ela é calculada em cima dos 570. Então a nossa base de cálculo aqui, ela vai ser R$570, tá bom? Enquanto a nossa multa real
A nossa multa real é de R$ 42. E aí a pergunta, qual o verdadeiro percentual de multa, não é? Quantos por cento de multa estão cobrando da gente? Então, você tem que fazer o seguinte, esses R$ 42 representam uma fatia, imagina uma pizza, né, de R$ 570, ela equivale a R$ 570. Uma determinada fatia vai equivaler a R$ 42. Ou você faz regra de 3, tá certo? Ou faz dividindo um pelo outro. Afinal de contas, 42 é uma fatia, é uma parte dos 570, tá certo? E isso é uma fração. Se você transformar essa fração com denominador 100, é a tal porcentagem que você procura, você vai ter a porcentagem. E como é que você faz isso? Eu vou fazer assim, olha, eu vou dividir os 42 pelos 570, ou seja, eu vou transformar esse número, tá, no formato decimal. Como não vai dar exato, vou aproximar. Muito bem. 0, por quê? Porque não dá para dividir. E ainda não dá, professor. O que você faz? Põe mais um zero e tenta de novo. 4.200 por 570. Ah, bacana, agora dá. 8 passou. 7. 7 vezes 0, 0. 49 vão 4. 35 com 4, 39. Subtrai, né? 0. Aqui 10 vai dar 1. 11 vai dar 2. Aqui zerou. Muito bem. 210. Pode continuar? Pode ou não. Eu vou arredondar. Mas se eu fosse continuar, aqui daria 2.100. Aqui vai dar 3, tá? E isso vai embora. Eu vou arredondar propositalmente aqui para 2 casas decimais, tá? Então vou parar aqui, ó, 0,7. Dezena, centena. E eu acho que agora você já entendeu por quê. 0,07 é igual a quanto, gente? 0,07. 0,07 é igual a 7 centésimos, ó, décimo centésimo. Se você dividir 7 por 100, vai achar o mesmo valor que 42 por 570, tá certo? E quando eu tenho uma fração sobre 100, eu posso escrevê-la desta forma, 7%. Tá aí, galera. Agora que você entendeu por onde a gente vai caminhar e que porcentagem é um pré-requisito importante, vamos falar do jargão. O que é o jargão? São aquelas palavras estranhas para a gente, né? Toda vez que você vai estudar uma área nova, ela tem um jargão próprio. Então, vamos entender, não é difícil. Vamos começar pela palavra juro, né? O que é juro? Cara, juro é como se fosse o valor do aluguel de um dinheiro. Vamos tentar entender. Quando você aluga uma casa, o dono da casa recebe lá por mês um valor. É justo, né? Você está morando na casa dele, então você paga um X por mês para ele, tá certo? Então é o aluguel da casa, a casa é um bem. Da mesma forma que a casa é um bem, o dinheiro também é um bem. Então se você empresta dinheiro para um amigo, ele vai usar aquele dinheiro para conquistar alguma coisa, para fazer um bom negócio, por exemplo. Na hora que ele te devolver, ele tem que devolver o dinheiro inteiro para você e pagar um aluguel daquele dinheiro que ele tomou emprestado. Ficou claro isso? Então, isso é o que a gente chama de juro, tá bom? Tanto faz num sentido ou outro. Por exemplo, quando você põe o seu dinheiro na poupança, lá no banco, você está emprestando dinheiro ao banco. Então, o banco paga juro para você. Quando você toma dinheiro emprestado do banco, tá certo? Aí, ao contrário, você paga juro ao banco. Tranquilo? Então, ficou claro o que é juro. Muito bem. Capital. Capital, você vai ver, capital ou capital inicial, é a mesma coisa, tá? Então vamos entender o que é capital. É onde você começa com aquele dinheiro. Por exemplo, você vai emprestar R$100 para a pessoa, então o capital é R$100. Você vai tomar um empréstimo de R$1.000, o capital é R$1.000, tá legal? No início do processo, porque no decorrer, né, à medida que o tempo vai passando, começam a entrar os juros, então o valor muda e muda também o nome. Então, quando falar em capital, não tem capital final, capital é capital inicial, tá bom? É quando você inicia o processo. Muito bem, e aí vem o montante. O que é montante? Montante é o valor total. Você emprestou 100 para um amigo. Recebeu 120 de volta, você recebeu o seu 100, tá certo? Que era o capital inicial, recebeu 20 de juro, tá certo? Então o juro foi 20,
E o montante é o total, quanto você tem de volta. Agora você tem 120. Esse 120 seria o montante. Ficou claro? Então daí já sai uma fórmula, né? É automática, tá bom? Não precisa quase que decorar, é só entender. O montante é o capital mais o juro. Correto, razoável. Muito bem, agora entram outras duas variáveis aqui. O tempo a gente vai representar pela letra T, tá bom? Nas nossas fórmulas. O tempo, ele pode ser em dias, pode ser em meses, pode ser semana. A unidade, ela pode mudar, tá bom? Então, é uma coisa que você vai ter que ficar atento ao tempo, tá bom? Muito bem, você pode emprestar o dinheiro por mês, aí o cara volta 3 dias lá depois para te devolver. Você fala, você quer devolver? Pode, mas eu vou te cobrar o juro referente ao mês. Eu te emprestei por um mês, né? Isso você estabelece antes em contrato. Então, o tempo pode ser dia, meses, anos, etc. E aí tem uma última variável que a gente vai trabalhar, que a gente mantém a nomenclatura em inglês para não confundir, né, com o J lá do juro. Muito bem, é o com T de tempo, né? A gente manteve o interest rate. O que é isso? Traduzindo, significa taxa de juros, tá? Então a taxa de juros é representada na matemática financeira pela letra I, tá bom? Justamente se eu chamar de T, né, de taxas, ou de J, né, já, as letrinhas já estão ocupadas. Então a gente manteve a nomenclatura inglesa e você sabe agora de onde vem esse I, tá certo? De interest rate. Muito bem. Essa taxa de juros é o quanto por cento, né, ou quantos por cento você vai calcular sobre aquele capital para receber da pessoa, tá certo? Então você pode dizer que a taxa de 1% ao mês, a taxa pode ser de 15% ao ano, então a taxa também depende do tempo que você vai emprestar ou tomar um empréstimo. E aí tem uma coisa muito importante que você tem que se ligar. Esta variável ainda não apareceu, vai aparecer em outras fórmulas. Essa variável T e a I, que é a taxa, elas têm que casar, tá certo? Ou seja, se o tempo estiver sendo medido em meses, a taxa que você vai trabalhar tem que ser ao mês, que a gente abrevia assim, AM, ao mês, tá? Se o tempo estiver sendo medido em dias, a taxa vai ter que ser ao dia. Então é um cuidado que você tem que ter, por quê? Nos enunciados, às vezes, ele te dá a taxa em meses, mas empresta por semestre, e aí você vai ter que fazer alguma transformação. Tranquilo? Então, gente, esse aqui é o nosso jargão. A partir de agora, quando eu falar capital, você tem que saber o que é o capital. O capital é o capital inicial, tá bom? É o próprio, a gente só resume. Muito bem. O juro é o valor pago pelo aluguel do capital, né? Você emprestou aquele capital, então aquilo vai render juros. Muito bem. O juro é o valor, é em reais, tá? Ou dólar. Muito bem. O montante, no final da operação, você recebe de volta aquilo que você emprestou, tá certo? Mais os juros. Então, essa soma é o montante. Muito bem. Essas operações são feitas por um determinado tempo T a uma determinada taxa de juros I. Tá bom? Vamos prosseguir então? Muito bem, gente. Existem basicamente 2 sistemas, tá certo? Um a gente chama de regime de capitalização simples e o outro de regime de capitalização composta. Tá? Isso aqui a gente resume chamando de juros simples e esse outro a gente resume chamando de juros compostos. Então, por que esse nome comprido? Porque pode aparecer no enunciado. Considerando o regime de capitalização simples, você já tem que saber, o cara está falando de juros simples. Considerando, né, um regime de capitalização composta, ele está falando de juros compostos. Ok? Vamos fazer um exemplo para entender como é que funciona esse sistema de juros simples, tá bom? Eu vou pegar valores olha, deixa eu dar um aviso para você. Matemática financeira, para quem trabalha, né, no mundo real, na vida real, trabalha com calculadora ou computador, tá bom? Você não faz conta de cabeça. Porque é muita vírgula, é muito número decimal e tem que ter muita atenção. Então, ela não é difícil, mas é bem trabalhosa. Então, o que vai acontecer? Em geral, nos vestibulares você não pode levar calculadora, então você vai encontrar assim, valores meio que irreais. Para quê? Para a conta dar certo, para ela ser viável, tá? E a mesma coisa eu vou usar
aqui no exemplo, né? Então, veja bem, eu estou considerando um capital de R$100 a uma taxa de 10% ao mês. Puxa vida, eu vou emprestar para o amigo R$100 e cobrar 10% ao mês, ele vai me chamar de agiota, não vai ser legal. É uma taxa muito alta, mas é que ela é fácil da gente trabalhar, vamos adotar, tá bom? Então, a ideia é a seguinte, emprestei para o João R$100, tá bom? A uma taxa de 10% ao mês, eu represento dessa forma. O que significa isso? Cada mês que ele ficar com dinheiro, está na mão dele, está emprestado, ele tem que me pagar 10% desses R$100, certo? Então, vamos lá. No início, ele foi lá, pegou meus R$100, então eu tenho R$100, não na minha mão agora, mas na mão do meu amigo, perfeito? Passado um mês, se ele fosse me devolver depois desse um mês, quanto que ele teria que devolver? Ora, se a taxa é de 10% ao mês, quanto é 10% de 100? 10% de 100 é R$10. Então, passado um mês, ele teria que me devolver R$110, não é isso? Ele somou 10 aqui, né? Mais 10. E esse mais 10, na verdade, me levou a 110, que é o meu montante. Então, se eu receber, depois de um mês, eu vou receber 110, tá bom? Não, ele vai ficar mais tempo com dinheiro. Vamos supor que ele vai ficar 3 meses com dinheiro. A essa taxa de 10% ao mês, por esse regime de capitalização simples, tá? O que acontece no regime de capitalização simples é que a taxa é calculada sempre no início, no capital. Então, mesmo que o meu montante vá aumentando, né, no decorrer do processo, sempre, a cada mês, ele vai me pagar 10. É mais ou menos parecido quando se aluga uma casa. Você aluga um imóvel, não é isso? Paga tanto por mês, por muito tempo, aquele valor fica fixo. Então, o que vai acontecer? Após 2 meses, ele vai ter que me dar mais R$10, que é o aluguel. Então, o meu montante, que não está na minha mão, está na mão dele, vai ser de 120. E no terceiro mês, eu vou ter, então, 130, tá certo? Mais 10 de novo. Você entendeu? Será que não dá para a gente tirar uma formulinha daí? Vamos dar uma olhada? Olha só, gente. A cada mês que passa, esse juro de 10 foi se somando, tá certo? Mas ele é sempre 10. Então, o que aconteceu? Quantos meses foi de aplicação? Foram 3 meses, tá? Aqui o primeiro foi o início, não passou, aqui é 0. Aqui é o marco 0, passou 1 mês, passou 2, passou 3. Então, foram 3 meses, tá? Então, o nosso tempo aqui, no caso, foi de 3. Eu usei 3 vezes esse 10. Tá legal? Isso aqui é uma progressão aritmética, 100, 110, 120, 130. A razão é 10. Olha que legal. Eu posso, então, dizer, vamos bolar uma formulinha, que o juro total, quer dizer, o juro que o meu amigo vai pagar, quando ele me devolver, ele vai ter que devolver 130, é de quanto? É de 30. Como é que foi obtido esse 30? Multiplicando o valor, né, por 3. E como é que você chegou nesses 10? Eu peguei o capital, multipliquei pela taxa, que é 10%, né? Eu calculei 10% de 100, ou seja, I de C é a mesma coisa, e aí eu multiplico pelo tempo. Olha que bacana. Pronto, você acabou de criar uma fórmula famosa, né, para o cálculo dos juros simples. J igual a CIT, tá bom? Então, juro total, esse juro aqui corresponderia aqui a 30, tá certo? É o capital de 100, que é o capital inicial, vezes a taxa, vezes o tempo. Observa que taxa e o tempo andam com as mesmas unidades, tá bom? E uma observação importante, essa taxa foi de 10%, tá? Se você for usar a fórmula aqui, esse 10%, você tem que lembrar que ele é 10 sobre 100, tá? Então você vai ver gente colocando fórmula por aí com denominador 100, tá? E aí usa o 10. Eu não acho muito elegante, tá? Uma vez que a taxa é em porcentagem. Então 10% significa 10 sobre 100. Então o 100 vai aparecer não na fórmula, mas na hora de substituir o I. Você entendeu? Já aparece o 100. Então você pode usar neste formato ou, se você preferir, isso aqui é 0,1 ou 0,10, como preferir, tá? Neste ou neste, porque nesse aqui você não vai ficar esquisito para fazer conta, né? Então você transforma em fração sobre 100 ou em decimal. Tá feito?
Vamos repetir o empréstimo para o João, tá certo? Só que agora sobre o regime de capitalização composta. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, no início você vai emprestar os mesmos R$100 para ele, tá bom? E vai emprestar com a mesma taxa, de 10% ao mês. Então o que mudou? Mudou o regime de capitalização, tá? Que a gente chama de juros compostos. Vamos entender isso. Ora, se a taxa é 10% ao mês, 10% de 100 é R$10, portanto, passados um mês, ele estaria te devendo R$110. Quer dizer, aqueles 100 se transformaram em 110. Ok, só que estão na mão dele, ele não te devolveu ainda, tá bom? Agora é que começa a mágica, pensa comigo. No Simples, a cada mês você acrescentava aqueles mesmos 10, né? Mas vamos pensar sobre uma outra ótica. Olha só, se ele viesse, te trouxesse os 110 de volta agora, nesse momento, passado um mês, e falasse, pô, me empresta de novo, vai, não vou poder devolver não. Quanto você ia estar dando na mão dele? 110. Então, passado o primeiro mês para passado o segundo mês, você não vai estar emprestando 100 mais, você está emprestando 110. Ah, e 10% ao mês, 10% de 110 é 11, não é mais 10, tá certo? Então daqui para cá você vai calcular 10% sobre esse total aqui, que é 11, e 110 mais 11 vai dar 121. Aplica a mesma lógica, certo? Quanto que está na mão dele, que é seu já por direito? 121, por quê? Era o 100 mais o rendimento de 2 meses, tá? Vai emprestar por mais um mês os 121, não são os 100, tá certo? Há uma taxa de 10%. Ora, quanto é 10% de 121? É R$12,10, tá certo? Então é isso que você vai somar aqui, olha, 12 e 10, tá bom? E você vai ficar com R$133,10, tá certo? Então este aqui vai ser o montante no final da operação, né? Diferente do montante aqui, olha lá, deu um pouco mais, tá bom? Isso ao longo de anos dá uma diferença muito grande, tá? Apesar de parecer uma maldade, não é, ele é perfeitamente justo, né? Porque você teria o direito de ter o dinheiro a todo o momento de volta, tá bom? O que eu quero que você perceba? É que aqui você somou 10 a cada um e formou uma progressão aritmética no juros simples. Agora ali não. Um jeito de você sair do 100 e chegar no 110, você vai lembrar das aulas de porcentagem, era multiplicar isso aqui por 1,1 ou 1,10. Lembrou? Multiplica por 1,1, você está acrescentando 10%, não é isso? Então, por exemplo, a calça custa R$100, quanto vai custar se aumentar 10%? Você pega 100 e multiplica por 1,10, lembrou? Ok, fizemos esse exercício lá. E o que acontece? De 110 para 121, o aumento de 10%, mais uma vez você vai multiplicar por 1,10. E mais uma vez você vai multiplicar por 1,10. E assim vai multiplicar por 1,10 pelo número de meses que ficou emprestado. Então, olha que legal. Enquanto aqui você soma 10, né, de um mês para outro, formando uma PA, aqui você multiplica sempre pelo mesmo valor. O que é isso? É uma PG, tá legal? Então, nós temos uma associação direta de juros simples com progressões aritméticas e juros compostos com progressão geométrica, ou progressões geométricas. Ficou claro? Vamos criar então a fórmula para esse regime de capitalização composta, gente. Observa que para chegar no 133,10 aqui, você partiu do capital inicial, que era 100, e multiplicou por 1,1. Depois multiplicou de novo por 1,1 e depois por 1,1. Então, repare que você colocou este 1,1 elevado à terceira. A terceira por quê? Porque foram 3 meses, tá? Então o nosso expoente aqui vai ser o tempo, porque se fossem 4 meses, o T valeria 4 e você ia elevar isso à quarta, tá certo? Quem que você multiplicou por isso aqui? Ah, eu multipliquei o capital inicial. Então olha só, o capital inicial vezes... E como é que você chegou nesse 1,10? Esse 1,10, na verdade, é o 100%, é o capital que eu tinha, tá certo? Acrescido dos 10%, 100% é 1. Então ele é 1 mais
os 10%, que é 0,10, por isso que deu 1,10. Ah, entendi. Então eu tenho que somar 1 mais, só que eu estou fazendo uma fórmula, e a taxa não é sempre 10, ela é I. Então eu vou botar 1 mais I, tá certo? Muito bem, o que eu descobri? O valor do montante, tá legal? Montante é esse resultado final. Olha que fórmula bonita, e aí você tem a fórmula que você vai usar para juros compostos. Tranquilo? Resumindo essa aula, meus principais objetivos. 1, você entender que tem que dominar a porcentagem. Se não domina, volta lá, trabalha bastante antes de fazer os exercícios, tá bom? O jargão, juro, montante, capital, tempo, interest rate, né, que é, na verdade, a nossa taxa de juros, tá? Fazem parte do nosso jargão. Você tem que saber o que é cada coisa, o que está representando. E, por último, eu quero que você consiga diferenciar juros simples e juros compostos, tá bom? E, logicamente, nos enunciados você vai perceber quando é para usar um ou outro. Fica aqui uma informação ainda para encerrar, que é o seguinte: bancos trabalham com isso, tá? Isso aqui é a realidade. Isso aqui é muito raro aparecer, porém, em Enem, exercício de vestibular, pode aparecer. Mas você vai no banco, eles vão trabalhar dessa forma. Que, a verdade, cá entre nós, é mais justa, né? Tá bom? Então, até a próxima aula com exercícios. Muito obrigado.